Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, e hoje a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 2, versículo 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava a próxima Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e com os bois. Espalhou-se as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele deu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje é no dia que a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, que é a igreja mãe de todas as igrejas do mundo, o evangelho de hoje nos traz Jesus expulsando os vendedores do templo. Por que Jesus age assim? Porque o templo, os arredores do templo, tinha se tornado um mercado, uma feira livre, onde ali tinha de tudo, onde se levavam os animais para se fazer o sacrifício no templo. Mas Jesus, ao agir, expulsando esses vendedores de lá, vai dizer: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus agora vai ensinar para aquele povo que o sacrifício que deve ser oferecido a Deus é o sacrifício que vai oferecer é o próprio Cristo Jesus. No tempo de Jesus, era costume daquele povo oferecer sacrifício de alguns animais. Jesus mesmo, quando foi apresentado no templo, o evangelho, a palavra de Deus vai dizer que eles apresentaram, ofereceram a Deus um casal de rolinhas, um par de pombas. E o sacrifício era de tantos animais, de carneiros, de bois, de vaca, tantos outros animais. E ali Jesus vai explicar que ele é o sacrifício perfeito, que ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que seria imolado. Jesus vai dizer para aqueles judeus que pedem o sinal de Jesus, por Jesus agir daquela forma, expulsando os vendedores do templo, Jesus vai dizer: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus não entenderam que Jesus estava falando do seu próprio corpo, é o cordeiro que deveria ser imolado. Jesus falava verdadeiramente da sua morte e da sua ressurreição. Quando questionado como é que ele levantaria em 3 dias, Jesus revela essa graça. Como é que aquele templo seria levantado?
porque demorou 40 anos, então 46 anos, então Jesus fala do seu próprio corpo, o qual os fariseus o condenariam à morte na cruz. Mas o Cristo, depois de 3 dias, ressuscita. Os discípulos lembram-se disso, dessa ressurreição de Jesus Cristo, quando ele ressuscita, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Jesus traz um ensinamento muito importante para nós, que ele é o verdadeiro sacrifício. Somente no Cristo ressuscitado podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Portanto, meus irmãos, que nós possamos estar diante de Jesus, adorando esse Deus de amor, de bondade, de misericórdia, esse Deus que por amor a cada um de nós se fez homem e por amor ele se oferece ao sacrifício da cruz. Que nós adoremos a Deus a todos os dias, olhando o Cristo Jesus, olhando a sua Eucaristia, corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Que Jesus, abençoado, ressuscitado, que vive e reina para sempre ao lado de Deus, possa iluminar, nos guiar pela sua palavra e pelo seu ensinamento. Jesus quer não mais o sacrifício, mas a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.